São mais alegre hoje. Quem está inspirado? Vai, Marta, por favor. Graças a vocês, amigos da espiritualidade, vamos deixando nosso coração tranquilo, sentindo essa presença bendita de todos esses amigos que nos envolvem, essa luz de Jesus que nos ilumina. Acalmando o pensamento, tranquilizando a alma, sentindo a batida do coração tranquilo. Jesus esteja conosco nesse nosso trabalho, neste encerramento, e que nós possamos rememorar todos os ensinamentos passados, aprendidos, que possamos guardar essas lições, que possamos praticar as lições. E te pedimos, Jesus, seja os nossos passos, onde estivermos, que possamos semear as tuas palavras. Obrigada por estar conosco sempre. Que assim seja, Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, chegamos no último capítulo, né? Graças a Deus. Que bom que estamos todos aqui, né? E hoje é o último capítulo, a segunda parte do livro, o 8º capítulo, Expiações Terrestres. O primeiro caso é o caso do Marcel, um menino de 8 a 10 anos, isso mesmo. Ele era deformado e com o corpo coberto de chagas. Sofria atrozmente há anos num hospital. Era inteligente, paciente e resignado. E tinha os atos de bondade da parte dele, né? Ele pedia mais remédios ao médico, não para aliviar a dor dele, mas para dormir. E assim não incomodar os outros enfermos com seus gemidos durante as orações. E aí tinha a questão doutrinária também. A história levanta a questão de por que uma alma tão nobre habitava um corpo tão miserável, sugerindo a pré-existência da alma e a pluralidade das existências como explicação, como a gente bem sabe, né? Na comunicação espiritual, após sua morte, óbvio, né? O espírito de Marcel se comunica explicando que seus sofrimentos foram uma missão solicitada por ele mesmo para uma depuração final. Em uma encarnação anterior, ele foi uma pessoa bela, rica, orgulhosa e cruel, que renegou Deus e prejudicou o próximo. Seus sofrimentos atuais foram uma expiação por suas faltas passadas. Então você vê, era um irmãozinho que na outra encarnação ele tinha de tudo, né? Inclusive as duas coisas mais difíceis de passar, né? Que é a beleza, as duas provas mais difíceis, que é beleza e riqueza, e realmente ele acabou sucumbindo, não é? Na realidade, você vê, ele acabou sendo uma pessoa orgulhosa e cruel, não é? Quando a gente tem muitas facilidades, é difícil a gente pensar no outro, não é? Existem alguns testes sociais aí que o pessoal tem feito e o cara ele quer ajudar a pessoa, mas ele chega num pedinte, num morador de rua. A hora que o cara está comendo um pedaço de pão e pede para ele, fala, estou morrendo de fome e tal. O cara reparte até o que não tem, né? E aí vem a nossa mente, né? Como é mais fácil alguém entender, né, o que é a fome quando você passa fome. Às vezes o cara está comendo um banquete e passa alguém com fome e ele não é capaz de estender uma fruta, um pedaço de pão. E essa parte aqui, né, esse capítulo aqui vai falar bastante disso, sabe? Dessa questão
da consciência, da gente ampliar nossa consciência, né? Nesse sentido aí. Por quê? Porque existe uma frase de Emmanuel que não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim, né? Que ele diz que enquanto a gente não sentir a dor do outro, a gente não se importar com a dor do outro, fatalmente a gente vai passar por aquilo. Tá? Porque muitas vezes é só sentindo na pele. E aí, o que esse irmãozinho fez? Ele mesmo pediu para passar por essa provação, mas você vê que interessante, né? De alguma forma ele lembrou que era uma lição para ele, de alguma forma, porque assim, na outra encarnação ele foi orgulhoso e cruel, e nessa ele não se revoltou com relação ao que ele tinha, as chagas, as dores, ele aceitou com resignação, né? E quando pedia o remédio era para não incomodar os outros pacientes, não para parar de sentir dor, né? A gente sempre fala, né? É claro que a gente não vai ficar pedindo cada dia mais provas, cada dia para sentir mais dor, não é? Mas as provas e todas essas coisas que a gente passa, efetivamente é tudo para o nosso crescimento, não é? Uma coisa muito importante é que a gente mude essa chave dentro da nossa cabeça. A gente não é sofredor, a gente não é miserável, a gente não é esquecido e a gente não é vítima de ninguém, a não ser dos nossos próprios atos. Se a gente virar essa chave já ajuda demais, porque a gente não vai pôr culpa em ninguém, não vai ficar procurando culpado. A gente traz para nós a responsabilidade de fazer essa mudança, né? E a única mudança possível no sentido da humanidade que a gente pode fazer diretamente assim é em nós mesmos, né? A gente pode influenciar a sociedade através dos nossos exemplos, através da nossa ajuda, através da nossa caridade, não é? Mas só muda quem quer mudar, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é mudar a gente mesmo e ir virando essas chavinhas na nossa cabeça aí, né? Eu acho muito legal que fique claro isso para a gente, né? De não ter o sofrimento, né, e as provações como castigo, porque não são castigo, né? E que a gente consiga suportar com resignação, com força, com fé, né? Porque isso diminui o sofrimento. Toda vez que a gente fica se lamentando, murmurando e reclamando, a gente vai multiplicando o sofrimento, não é? A gente multiplica o sofrimento. E muitas vezes a gente não abre os olhos para o ensinamento que aquilo está trazendo. E o que acontece? Quanto mais tempo demorar para a gente aprender, mais tempo demora a lição. Se eu ficar reprovando de ano, o ensino fundamental não vai ter 9 anos, vai ter 10, 11, 12. Não é? A mesma coisa aqui na Terra. Nós somos os trabalhadores da última hora. A gente está num momento incrível na Terra, dificílimo, mas incrível. A gente está encarnado no momento de transição. Eu ouvi algumas coisas dizendo, inclusive o próprio planeta Terra. O próprio planeta Terra teve a era do gelo, a era dos dinossauros, não é? Inclusive o rapaz, né, o filósofo falou lá, nossa, porque o dinossauro acabou? Irmão, eles viveram 130 milhões de anos, cara, já estava na hora mesmo, né? Eles já podiam morrer mesmo, né? Então, assim, muitas vezes quando vai fazer uma virada de chave de planeta, existe um cataclisma, existe um corte. E dessa vez não está havendo. O que significa dizer, já que vocês gostam das minhas frases feitas, né, que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando. É isso que está acontecendo no planeta Terra hoje. A gente está trocando o pneu do carro com ele andando. Assustou, Cássia? Tá com a cara assim, ó.
A gente está trocando o pneu do carro com ele andando. Isso, pelo que eu ouvi dizer, inclusive isso que a gente acabou de falar, você vê, teve eras, né? Não teve dilúvio, teve era do gelo, teve os dinossauros, diz que foi um meteoro, né? Que acabou com tudo. Por quê? Porque significava um rompimento para o início de uma nova, mas dessa vez não, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está vivendo um momento difícil e importante e difícil. Mas mesmo a gente não estar vivendo esse momento, se a gente observar, a gente está vendo várias pessoas ao mesmo tempo indo embora. Uhum. Sim, bem lembrado. Infelizmente as guerras também. Bem lembrado, Mas não vai ter uma extinção total, mas bem lembrado, parcial vai ter sim. E dizem que é de 1/3 a 2/3, hein? Não quero assustar ninguém, né? Mas dizem que é de 1/3 a 2/3, realmente dentro dos próximos anos vai dar uma boa limpada. Por uma série de motivos, né? A Terra está super populosa aí, né? Tem uma série de coisas, acho que o próprio equilíbrio do planeta, uma série de coisas, né? Porque a próxima fase tem que ser boa, né? É um mundo de regeneração, então tem que ter mais equilíbrio, né? Tem que ter mais alimento para as pessoas, né? Tem que ter mais justiça, mais distribuição, então, né? E a verdade é que boa parte de nós realmente, infelizmente, boa parte não vai atingir a vibração necessária para continuar. É por isso que a gente está trabalhando e estudando para ver se a gente... Oi? Não, então, Rô, mas a gente sabe que não é todo mundo que vai, não é? Então, assim, tudo bem, ninguém regride, mas quem não alcançar o nível não vai, não é? Esse nível de vibração, que nada mais é do que vibração, de expansão de consciência, de maturidade, de crescimento, de iluminação. Não é? É isso aí. É só importante hoje a gente lembrar também dessa parte consoladora, né? Porque Jesus ele diz que não só que o reino dele não é deste mundo, mas também que na casa de meu pai, né, existem muitas moradas. Então, assim, alguns de nós podem não continuar na Terra, mas, assim, iremos para outros lugares e também seremos acolhidos e continuaremos sendo cuidados, sendo amados, né? Então, assim, não é um momento de desespero. Ai, meu Deus, Jesus vai me abandonar. Não, ele disse que continuaria com a gente para sempre. Então, é só importante hoje a gente deixar claro que, assim, não é que, saiu da Terra... Não, é que hoje... Continuaremos sendo amados, cuidados, porque somos filhos de Deus, estando na Terra ou em qualquer outro lugar. É que hoje eu tô meio sádico, eu tô querendo assustar mesmo. Valeu, Marcela. Né? A Cássia tava com a cara de assustada ali, coitada. Ô, Cássia, vou descer. Vou pegar outra. Vou aproveitar que tá andando e vou pular com ele andando. Vou fazer igual a música lá, para o mundo que eu quero descer, né? Então, mas é que assim, né? Deus faz tudo tão perfeito, né, irmãos? É que a gente na nossa pequenez, inclusive o negócio lá, eu ouvi um pouco lá, né, o negócio da filosofia, né? E você vê, apesar de ser uma pessoa que tem outra crença aí, né? Ele falando que a gente não tem capacidade cognitiva para entender Deus, não foi? Falou isso aí também, né? E o Espiritismo fala isso, né? O Espiritismo fala isso. A gente não tem capacidade. Então, assim, na pior das hipóteses, só concorda. Só concorda. Amado, se Deus não sabe o que está fazendo, quem sabe? Né? Então, é tudo tão belo na criação que mesmo que nós, né, tenhamos que ir para um mundo, nós não regredimos, mas pode ser que precisemos ir para um mundo menos evoluído. Não nós estaremos menos evoluídos. Tanto é
que o que acontece quando a gente de um planeta que está quase em regeneração acaba não atingindo condição para ir para lá e vai para um planeta que está numa condição inferior. A gente acaba sendo as estrelas lá. A gente acaba sendo luz lá. A gente que vai ensinar eles a plantar, colher, a roda, o fogo. É duro? É duro. Então, é duro? É duro. Eu não quero. Mas se a gente for, vai ser uma bênção. Porque, de novo, tudo que Deus faz é perfeito. Nada é perdido. Assim foi quando os irmãos nossos de Capela vieram para cá. Foi exatamente a mesma coisa. Entendeu? Por que existe aquelas tecnologias há 2000 anos atrás, principalmente pirâmides, essas coisas aí que ninguém entende? Porque eram irmãos muito evoluídos. Eles não eram muito evoluídos moralmente. Mas intelectualmente eles eram muito evoluídos. E eles trouxeram, né? Como que o homem das cavernas deu esse pulo, né? De ser só extrativista e tal, né? Por que os povos eram nômades? Eles iam para uma terra, usavam tudo que tinha lá, acabou, eles iam para outro lugar, porque eles não sabiam cultivar o próprio alimento. Da onde veio isso daí? Foram pessoas que reencarnaram, que já dominavam essa técnica. Ninguém cria assim do nada, né? Então, é isso, né? E assim, né? Sempre trabalhando, né? Não adianta a gente achar que não quer fazer nada, quer ficar só de a vida toda para escalada para trabalhar. Né? O trabalho é uma lei natural, né? Dá para fugir, mas tem, né? Vai para outro. Você está falando que do trabalho interior, então? Tá. Esse mais ainda, né? Nesse sentido. Esse mais ainda. Bom, vamos para o caso 2. Zimel e Lisgol. História. É um judeu, um mendigo judeu, que durante 30 anos ele pediu esmola em Vilna. Ele juntou 90.000 rublos, mas não guardou nada para si, e distribuindo tudo pelos pobres, viúvas e órfãos. Então, na comunicação espiritual, ele explicou que a comunicação espiritual explica que numa encarnação anterior ele foi um príncipe soberano, tirânico, avaro e cruel, que oprimia e explorava seus vassalos, chegando a tributar a esmola dos mendigos. Olha só, hein? Jesus Cristo. Tributação na esmola. Se a moda pega, as igrejas ficam doidas. Expiação. Como espírito, ficou preso ao seu corpo em decomposição e foi forçado a reviver constantemente as dores de suas vítimas por 350 anos. Acho que não compensa fazer o mal, né? Como que é? O mal não compensa, tem uma frase, né? Arrependido, solicitou uma encarnação de provas para reparar seus erros, escolhendo ser um mendigo judeu, uma humilhação adicional para viver na pele a miséria que outrora causou, né? Então foi ele mesmo que escolheu também, e de novo, né? Ele quis sentir na pele aquilo que de alguma forma a miséria que de alguma forma ele causou, né? Parece que não foge muito disso, né? Para a gente aprender tem que passar na pele. Você vê que tem um padrão, né? Não existe regra, mas tem um padrão. Né? Tem um padrão e ele vai se repetindo, né? A gente tem um grupo que a gente entrega lanches, comida para moradores, que é a turminha daqui, tá? Ali daquele viaduto ali da faculdade, que ninguém tem coragem de ir. 90% são drogados, né? Só que a gente entrega ali há 4 anos, 5 anos, né? A gente vê uma vez por mês. E aí você fala das pessoas, tem pessoas ali, gente, que a gente tá lá, desde que eu vou para lá, eu conheço algumas pessoas que são fixas de lá. Mas são pessoas que têm um coração incrível, gente, não dá para acreditar. Eles abraçam a gente, mas eles se preocupam com os outros que estão lá.
Às vezes a gente vai dar alguma coisa, então às vezes a gente segura, porque a gente sabe um ou outro que abusa. Ah, mas eu preciso deixar para fulano, para Beltrano, porque a gente já sabe quem são as pessoas, né? E assim, às vezes a gente se surpreende com eles, porque alguns deles, não sei se é por causa da convivência, a gente vê que eles têm bom coração. Eu particularmente não tenho assim, a capacidade de entender por que eles estão lá até hoje. Porque às vezes eu paro para pensar e falo assim, gente, mas não sei quantos anos que eu vou lá, o que eles estão fazendo aqui? Eu ainda não consegui essa capacidade de entender. Né? Mas eles estão lá. É escolha, né? Bebendo, sujo, fedido. Não deixa de ser uma escolha, né, Bernadette? E o que acontece? Aos nossos olhos não está bom. Aos nossos olhos não está bom. Mas ele está vivendo uma experiência lá. Ele está crescendo com essa experiência. Uma das meninas chegou, hoje é dia da beleza, eu vou fazer luzes no meu cabelo. Aí ela mostrou o pó, tudo. Da outra vez que nós fomos, ela estava loira. Então, e você vê que é interessante também quanta coisa, né? Porque a gente pode aprender com todo mundo, né? E você vê que quando a pessoa ela beira a miséria, como ela valoriza coisas pequenas. Quanto mais a gente tem, menos a gente valoriza as coisas pequenas, né? Não é? Então, a gente está lendo alguma coisa nesse sentido. Foi o que me fez lembrar disso, né? Ele está vivendo uma experiência. Inclusive, uma vez Chico Xavier estava passando aí numa avenida aí com um pessoal tal, e ele viu um mendigo, ele atravessou a rua e foi conversar com o mendigo, né? Aí ele voltou e o rapaz que estava acompanhando ele falou, poxa, que chato, que situação, né, Chico? Olha, né, pá, né? Aí o Chico falou, então, eu fui cumprimentar ele porque ele é um espírito iluminadíssimo. E ele veio nessa, ó, olha, estou todo arrepiado, tudo. Ele é iluminadíssimo, ele veio dessa maneira porque ele só precisava ter essa experiência aí. Aí você fala, é um mendigo. Irmão, a gente precisa tomar tanto cuidado para não subestimar as coisas, entendeu? E efetivamente, muita gente aí que está, sabe, em muito lugar, às vezes tem coração melhor que a gente. Eu conheço pessoas que são adictos, né? Que são aí, né, dependentes químicos, mas se alguém precisar, ele arranca a roupa do corpo dele e dá. E muitos de nós não fazemos isso. Posso contar uma coisa? Pode. Lá naqueles meião de São Paulo, né, que eles pedem plaquinha, todo tipo de... E veio um senhorzinho no farol parado, velhinho, bêbado de água, sábio. Eu dei dinheiro para ele e falou, filha, eu estou com fome sim, mas eu preciso beber muito, porque essa vida aqui não é fácil. Eu preciso beber. Sim, com fome. É fácil a gente julgar, né? Mas a pessoa com fome, fedendo, né? Como que ele suporta aquilo? Não vou falar que ele tem que beber, mas se ele não beber, ele não aguenta. Certas profissões, o cara que se enfia nos esgotos aí para limpar, tem muitos que enchem a cara para poder entrar ali. Mas a gente só quer saber de usar o banheiro, né? Mas tem alguém que limpa as fossas, as coisas, não tem? Tem que chegar na exposição, né? Lixeiro, Nossa, esses dias, um tempo atrás, eu vi o lixeiro correndo, cantando e catando lixo e jogando. Falei, nossa, que vergonha que às vezes eu tô aqui de boa e ainda tô achando que não tá bom. Nossa, correndo, rindo, cantando, pegando lixo lá. Eu falei, Jesus. E o lixo que a gente produz demais, às vezes não é capaz de botar na lixeira. Eu passei contando da minha casa, o lixo estava tudo para fora. Eu acho que daí a gente tira um ensinamento, né?
Jesus já falou isso para a gente, mas conforme a gente vai concluindo é melhor, né? Porque Jesus deu o ensinamento, mas quando a gente consegue chegar na conclusão, a gente entende por que ele falou isso, né? De não julgar, né? De não julgar. Não dá para julgar nada, né? Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. A gente não enxerga com os olhos dos outros, a gente não anda com o sapato dos outros, a gente não ouve com o ouvido do outro, a gente não viveu a infância do outro, a gente não sabe o que vai no coração do outro. Às vezes ele falou uma besteira ali e não teve má intenção, às vezes teve muita também, mas também ninguém sabe por que ele tem tanto amargor dentro do coração. Muitas vezes uma pessoa que ofende, oprime, ela está muito mais precisando de ajuda do que qualquer outra coisa. De ajuda, de acolhimento, de carinho, de amor, de compreensão. Tem muita gente que ataca para se defender. Tem muita gente que já apanhou tanto que quando chega, não é, gato escaldado até de água fria tem medo, né? Já apanhou tanto que ela que chega com a panela perto dele, ele já acha que vão escaldar ele de novo. Né? Então, é isso. Né? É isso aí. O caso 3 é da Juliene, também uma mendiga, né? Ela era uma idosa, enferma, mendiga, que morreu após cair num poço. E o pessoal acreditava que ela tinha se suicidado. Aí na comunicação espiritual, o espírito comunicou que a morte foi acidental e que ela era feliz. Explica que sua vida foi de miséria, foi uma expiação, né? Por uma encarnação anterior também, de orgulho, na qual desprezava os pobres. Suportou a prova com resignação e agora, como espírito, auxilia aqueles que a ajudaram, promovendo a caridade, né? Então, não que a gente vá fazer a caridade por isso, né? Mas da mesma forma que quando a gente é um vilão e desencarna, todas as vítimas vão estar esperando a gente para falar um oi, lembra de mim, né? Aquelas pessoas para as quais a gente fez caridade também vão estar esperando a gente lá para dar um abraço, vão estar orando por nós, né? Então, aquela história, vale a pena ser do bem, né? Vale a pena ser do bem. O caso 4 é do Max, também um mendigo. Várias histórias aí de mendigo, né? Ele era um velho, quase centenário, conhecido como Conde Max, devido às suas maneiras distintas, apesar de seus andrajos, né? Então ele tinha um comportamento distinto, apesar de ser meio maltrapilho, então o pessoal chamava ele de Conde Max, né? Inclusive, quando a Bernadette estava falando, eu achei que ela ia falar um pouco disso também, né? Dentre os nossos irmãos que estão aí na Cracolândia, tem professores, tem advogados, não é? Tem gente que fala outras línguas, não tem? Inglês, francês ou outra língua. Olha, tá vendo? Tá muito melhor que eu. Chega à conclusão que ele é procurado. Então, mas tudo bem, né? Tanto é que ele não vai até a gente buscar as coisas, tem que levar para ele. Mas ele é um jovem, é bonito, não é aqueles, sabe, pessoas assim que se olha para a cara, tá acabado? Não, ele não tá, por enquanto não tá. Mas é usuário, né? Mas a gente acha que ele é fugitivo, né? Mas a gente não tá lá para julgar, a gente tá lá para auxiliar. Então, eu já vi muita história assim, muita história. Isso na Paz, quando a gente, onde eu trabalho, a gente também faz trabalhos lá, só que lá é uma vez por ano, que é de Natal, essas coisas, né? Não é que nem a gente faz todo mês, que nem religioso faz. Mas aí tem, na empresa que eu vou, eles auxiliam uma ONG, né? Que não tem nada, não está ligado com o governo, mas é que eles recolhem as pessoas ali da Cracolândia que querem auxiliar, dão até moradia. Né? Eles têm casas e tudo mais, a história deles é muito bonita. E um dos senhores que estava lá há alguns anos, que aí eles
ele foi acolhido, tudo, e hoje ele é voluntário, né? Ele teve muito dinheiro, uma profissão excelente, e no decorrer da vida lá, a esposa dele arrumou outra pessoa, aí ele se acabou, falou assim, agora eu vou ter todas as mulheres da minha vida, tal, perdeu o emprego, perdeu as mulheres, perdeu a casa, foi morar na rua, virou drogado, e foi acolhido por eles, né? Então assim, e ele era uma pessoa super culta, ele foi uma pessoa importante, eu não sei se ele trabalhou na Ford ou foi na Toyota, mas ele tinha um cargo importante lá, né? E hoje ele trabalha assim, como ele ainda tem requisitos, assim, ele trabalha, conseguiu emprego, porque eles também auxiliam lá para quem quer trabalhar, né? Mas não que ele tem um emprego que ele tinha na época, quando ele era mais jovem, né? A vida é cheia de surpresas, né? A vida é cheia de surpresas, embora não seja muito surpresa, né? Tudo são coisas que a gente colhe em virtude de atos, né? Você vê, nesse caso, ele mesmo que, né, procurou aí a queda dele, né? Me fez lembrar um caso que a gente comentou ontem, não sei se você ouviu, do depoimento daquele professor de história, de um morador de rua que quis terminar o estudo dele aqui na Irmão Mazo. Ele, não sei se você lembra, você ouviu o áudio inteiro, ele quis terminar o ensino médio, porque ele não tinha terminado, fazer um curso profissionalizante, então ele foi na escola, só que ele falou que ele não quer perder, aí coloca um aspas aí, né, a condição de morador de rua dele, mas ele quer terminar os estudos. Então foi uma colocação, um fato verídico que aconteceu com esse professor da aula, já deu aula aqui. E ele não quer sair da rua, ele só quer terminar os estudos dele. É uma escolha que ele está fazendo para a vida dele. Boa, ruim. Como que ele vai aproveitar? Como que ele vai aproveitar esse ensino que ele está terminando, que ele quer concluir? Então a condição que a diretora deu para ele da escola foi que ele tomasse banho para que ele pudesse frequentar. Mas ele fala que quando ele sai dali, ele não toma banho. No final de semana ele não toma, depois o professor contou mais a história dele, mas ele fez essa escolha para ele. A escolha da vida dele é essa. É isso aí. Bom, esse irmão aqui, o nosso Conde Max, né? Ele, na comunicação, ele revela que numa vida anterior foi um senhor rico e poderoso, mais orgulhoso. Então você vê, né, existe um padrão, né, o pessoal que acaba vindo aí como, né, mendigo, pedinte e tal, normalmente tiveram vidas com bastante dinheiro, normalmente foram ricos, né, mas também orgulhosos e cruéis, né, egoístas, né. Ele também era devasso, e opressor dos seus vassalos. Após a morte, ele foi perseguido pelas maldições de suas vítimas, até se arrepender. E a expiação dele, ele reencarnou como órfão pobre, que após ficar paralítico aos 40 anos, mendigou por mais 50 anos nas mesmas terras que outrora possuíra, suportando tudo com resignação. Então é legal ver nessas histórias que todos suportaram com resignação, mas nem sempre é assim, né? E é por isso que tem sucesso, né? Porque suportou com resignação. Porque se não tiver, vai ter que fazer de novo, né? Vai ter que fazer de novo. Ele ocorreu um pensamento assim, a gente associa sempre a um avanço, para reparar, vai uma pessoa muito rica, avarenta, ansiosa, que não ligava dos outros, mas também, talvez numa evolução espiritual, às vezes a pessoa quer ter uma experiência de viver sem nada, né? O livre viver no mundo, sabe? Então, esse espírito que o Chico Xavier encontrou era um espírito iluminado, ele só queria ter essa experiência aí. Ele só... Que é o quê? A experiência do desapego, né? Do desapego. Do desapego. Né? Porque na realidade, o que demonstra um espírito mais evoluído do espírito menos evoluído? A influência que a matéria tem sobre ele. Jesus Cristo não tem nenhuma influência da matéria. Isso é um espírito puro, é um espírito perfeito. Não tem nenhuma influência da matéria.
É isso que a gente tem que buscar. Você pode usar a matéria, não é? Mas não ser influenciado por ela. O que no nosso estágio é quase impossível, mas é isso que a gente tem que buscar. Entendeu? É aquela história, né? O material. O material a gente pode possuir. Ele que não pode possuir a gente, né? A partir do... Não, você pode ter as coisas, mas, por exemplo, você viu alguém precisando, você fala, você quer? Leva. E essa é uma lição, assim, que eu vou falar para vocês. Eu não sou a pessoa mais desapegada do mundo, não estou aqui para dar exemplo, mas não que eu tenha feito teste também. Mas eu já cheguei a falar para uma pessoa, isso aqui, e aí no outro dia, no mesmo dia, eu recebi algo igual assim. Tipo no trânsito, você dá a passagem para a pessoa, lá na frente o outro dá, e nem viu o que você deu. É uma energia, é um ciclo virtuoso que a gente desperta. Entendeu? Por isso que é bom dar, né? E por isso que esse lance aqui de se colocar no lugar dos nossos irmãos também é importante. E talvez eu esteja misturando as estações, mas eu acho que tem a ver. Quando a gente cuida do outro, quando a gente cuida do problema do outro, a gente resolve um monte de problema na gente. Sabe? Quando a gente se dedica, quando a gente faz caridade, quando a gente faz para o outro, não é não se amar ou amar mais o outro. É que fazer para o outro é o mesmo que fazer para a gente. E aí, ao invés de ficar um só feliz, fica no mínimo 2. Você entendeu? É uma coisa meio, né? Mas eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aí. A questão do se doar. A questão da gente se doar. Quando a gente passa alguns problemas que a gente acha muito difícil, basta a gente cuidar de pessoas que estão com problemas piores que os nossos. Né? Que aí o nosso a gente vê, né? Às vezes a pessoa quebrou uma unha e está chorando, né? Você olha para trás e fala... Então, que nem eu falei... Você quer ver uma coisa que eu morro de vergonha? O pessoal que não tem movimento nenhum e pinta com a boca, assim, pega o pincel, né? Os outros que não tem as mãos, tem uma mãe aí que passou, deve ter várias, né? Mas tem uma mãe que passou, ela só tem as pernas, ela faz tudo. Ela lava a louça, ela não tem os dois, ela lava a louça, ela cuida do nenê, ela troca o nenê. Foi, nossa senhora, essas coisas eu morro de vergonha. Mas não adianta, né? Tem que tomar atitude, né? Morrer de vergonha não adianta. Morrer de vergonha também não quer dizer nada, né? Mas já é um começo, né? Eu tô vendo que precisa dar uma melhorada, né? Precisa dar uma melhorada. Mas muito interessante. Eu vou contar só um caso, né? Uma vez eu estava com um óculos de sol, aí minha irmã colocou e ficou bem nela. Aí eu falei, pega pra você. Eu não sei, não lembro mais se foi no mesmo dia ou na mesma semana. Eu ganhei um outro, melhor que aquele. Melhor que aquele, sabe? É bem material e tal, mas aquilo me tocou na cabeça, sabe? Eu falei, olha, tá vendo? Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Você vê uma coisa, entre aspas, boba, né? E eu não sei, acho que eu tinha acabado de comprar, mas ficou bem nela, tal. Eu falei, pega pra você. Aí, acho que quase no mesmo dia eu ganhei outro. E melhor ainda, de marca e tudo. Muito bom. Amados, tem mais uma história aqui de um criado. Um criado de maneiras distintas e inteligentes, muito dedicado ao seu patrão, morreu jovem, né? Na comunicação, explicou que numa encarnação anterior foi bem educado e de boa família, mas era vaidoso. Seu protetor daquela época era o seu atual patrão, né? Escolheu reencarnar como seu criado para expiar seu orgulho passado e demonstrar lealdade e dedicação ao seu benfeitor, chegando a salvar sua vida de forma discreta.
É um casinho aqui um pouco mais suave, né? E que o cara também era um pouco orgulhoso e tal, né? E ele escolheu vir criado, né? Desse espírito que na realidade tinha sido o protetor dele em outra encarnação, e ele quis vir como criado, né? Tem mais um caso, aí depois a gente já vai para as considerações finais. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Muitas coisas. Então tá. Então muitas coisas a gente fala no café. No café a gente bate um papo, então, né? Então vamos pro próximo aqui. O Antônio foi enterrado vivo. É a história de um escritor público que foi dado como morto por um ataque apoplético e enterrado. Exumado 15 dias depois, descobriram que havia sido enterrado vivo, tendo se virado no caixão e comido parte da própria mão. Jesus! Acho que a mão não fez bem, né? Coitado. Espiritual. Comunicação espiritual. Ele confirmou o ocorrido, mas atribuiu o evento trágico a um castigo predestinado, como se fosse uma pena de talião, não é? Embora ele não detalhou a falta anterior, ele deixa claro que a morte horrível foi uma expiação por algo que havia feito no passado. Então, ele não quis entrar em detalhes, né? Mas ele deve ter feito algo parecido com alguém, né? Né? Deve ter feito algo parecido com alguém, né? Gente, é complicado, né? É complicado. Mas é interessante como a gente que cava, né? Usando o nome aqui, né? É interessante como a gente cava as próprias covas, né? A gente que cava, né? As próprias covas, né? Bom, então a gente percebe aqui que a gente tem ideias centrais e comuns a todos os casos, né? Uma delas é a lei de causa e efeito, né? Todo sofrimento na Terra tem uma causa justa em faltas cometidas em encarnações passadas. Todos esses casos têm a ver com isso, né? Essas provas, essas expiações que eles passaram, nada mais é do que o resgate aí, né? Colocar as coisas nos eixos de novo, não é? Porque como a gente sabe, a reparação, não é? Como a gente sabe, não adianta só o arrependimento. O Celso uma vez contou uma história muito boa, né? Eu vou falar aqui rapidinho, né? Diz que tinha uns meninos brincando e chutaram a bola, ela quebrou a vidraça de um senhor lá, muito bravo e tal, né? E o senhor foi reclamar e tudo tal. Aí chegou a turma do deixa disso e tal, não é? Aí pediram desculpa, o homem aceitou as desculpas, então se arrependeram do que fizeram e tal, não é? Mas não precisa consertar a janela? Né, Kiko? Ele pediu desculpa, ele perdoou, mas tem que consertar a janela, não tem? E o certo quem é? Quem quebrou, não é? Assim é a vida. Assim é a vida. Eu achei muito boa. Ele estava falando justamente de arrependimento, né, e reparação. Arrependimento e reparação. Eu peço desculpa, eu me arrependi, mas tem que consertar a janela. Não tem como. Não tem como. E não vai ser o pai da gente, não vai ser a mãe da gente, não vai ser o filho da gente. Porque no plano espiritual não tem pai, não tem mãe, não tem filho, né? No plano espiritual tem seres espirituais, que somos nós. E as dores e as delícias são individuais. A salvação é individual. Então, se eu quebro, eu conserto. Né, Marcela?
Marcela deu uma viajadinha ali. Eu não sei se ela estava refletindo. É isso aí, né? O espiritismo esquenta não, na próxima você arruma. O dono não ficou sabendo. É isso aí. Mas no mundo espiritual não tem como, né? Fica tudo registrado. Fica tudo. Às vezes a gente fala, nossa, eu queria ter gravado o que essa pessoa falou. Fique em paz, tá tudo gravado, viu? E os que nós falamos também. Vale sempre para os dois lados. Isso que é legal, é justiça, né? É justiça. Não dá para escapar. Não dá. Escapar não é alternativa. Desistir também não. Embora às vezes dê vontade, né? Aí mais alguns pontos, né, das ideias centrais. Reencarnação como prova ou expiação. As existências sucessivas são oportunidades para reparar erros e evoluir moralmente, né? É o que a gente acabou de falar. Não basta se arrepender, tem que reparar. Vai ter que consertar. Vai ter aquilo que nós quebramos, vai consertar. Aquilo que nós desmanchamos, vai ter que costurar. As pessoas que a gente separou, a gente vai ter que unir. Como o planeta, né? Diz que a gente tem que arrumar o nosso planeta. O planeta que nós destruímos, tem um karma coletivo, né? Tem um karma coletivo, a humanidade tem que responder por isso. Os povos, cada nação tem o seu. Tem nações aí que fizeram atrocidades, elas têm uns karmas. Nada fica encoberto, nada. Até mesmo porque senão não teria justiça, né, gente? Então aí seria bandalheira, né? Seria bagunça, e não é bagunça. Né? Outro ponto importante, resignação e aceitação. A forma como se suporta a provação com paciência e resignação ou com revolta é crucial para o progresso espiritual. Então tá só resumindo o que a gente já havia falado. Se a gente suporta com resignação é uma coisa, com revolta é outra. É o que o Espiritismo traz para a gente como bem sofrer e mal sofrer. O bem sofrer é com entendimento, com consciência, com resignação, com aceitação. Aceitação no sentido de que eu sei porque eu estou passando isso, eu preciso aprender algo, mas eu posso fazer algo para mudar. E aí a gente lembra do Chico Xavier de novo, né? Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo hoje, um novo presente, eu posso começar hoje e fazer um novo futuro. Se a gente ainda está colhendo espinho, paciência, nós plantamos no passado. Vamos começar hoje, plantar só coisa boa. Vai chegar uma hora que vai ter só coisa boa para colher. E mesmo colhendo espinho nesse momento, acreditar que vale a pena continuar plantando coisa boa. Porque o espinho um dia acaba e a coisa boa um dia chega, né? É isso, é sobre isso. Pena de talião, não é? A expiação frequentemente segue o princípio do olho por olho, o princípio, onde o espírito experimenta o mesmo sofrimento que infligiu aos outros. É um princípio, não é? Uma vez teve uma sensitiva aí que falou que as pessoas que nascem anões é porque pulou do prédio, né? Se matou, se suicidou pulando do prédio e encurtou as pernas. Pois é, teve uma mulher que falou isso aí. E ela é ouvida, hein? Ela é bem ouvida. Bom, é isso, né? Então, assim, não é que seja olho por olho, dente por dente, mas normalmente a gente passa o que fez passar. Não é bem assim, mas é quase assim. É que normalmente Deus, a espiritualidade, dá uma suavizada. Normalmente, por mais que a gente ache que está sofrendo demais, ainda foi dado uns desconto pra gente, viu? Ainda é dado desconto pra gente.
Viu, Keiko? A gente tem que entrar na Black Friday aí, na Black Friday dos castigos. Já que você estava citando o Chico Xavier, né, ele também fala que quando a justiça ela vai buscar a gente, né, justamente para essa reparação, e ela encontra a gente servindo ao próximo, ajudando, amando ao próximo, Deus pede que ela diminua, né? E muitas vezes congele por um tempo, né? Os nossos débitos, eles são atenuados, eles são diminuídos e às vezes até congelados, porque Deus, ele não quer que a gente sofra. Deus, ele quer que a gente aprenda. Então, se muitas vezes a gente tem condição de aprender através do amor, através do exemplo, não necessariamente a gente vai precisar passar por tantos sofrimentos, né? Porque a gente nasce ali, todo mundo junto, Deus criou a gente. Uns vão para um caminho, né, mais ali cheio de pedras e espinhos, né, e tem uma dificuldade maior para chegar no bem, são mais rebeldes, e outros seguem mais facilmente o caminho do bem, então chegam mais rápido. O destino de todos nós é o mesmo, mas a gente pode facilitar, né, ou dificultar o próprio caminho. Então, assim, não é todo mundo que precisa passar para ser assassino, para ser assassinado, para ser ladrão, para ser corrupto. A gente não precisa passar por todos os defeitos para que a gente aprenda. A gente, seguindo Jesus e nos tornando criaturas mais inteligentes, a gente consegue aprender pelo exemplo do outro e também pelo amor, né? Então é como Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício, né? Então, se a gente conseguir pelo amor, principalmente agora que a gente está um pouquinho mais, a gente com certeza vai sofrer menos. E aí não precisa dessa olho por olho, dente por dente. E eu lembrei de um negócio e esqueci de novo. Não, é que eu estava falando, né, da transição planetária, né? Eu ia falar mais uma coisa, eu não tinha falado, e você falou agora, eu lembrei. É que a gente está vivendo um momento tão importante e a gente está estudando e a gente não tem mais desculpa para dar. Inclusive no centro que a minha mãe frequenta, teve a palestra do mentor, né? Lá, volta e meia, tem a palestra do mentor da casa, né? E ele falou, não dá mais tempo, tem tempo para ficar dando desculpa. Não dá mais, amados, né? A gente tem mesmo que pegar o cajado, pegar o arado, né? Colocar a mão no arado e começar a realizar, começar a fazer tanto a mudança interior quanto colocar para fora o que a gente já aprendeu, né? Porque a fé sem obras é morta, né? E a caridade é o amor em ação. O amor também, se for só para a gente ficar no amor de contemplação, né? Amor de contemplação, entendeu? Né? Então, um chamado aí para nossa reflexão. Eu tenho pensado bastante nisso, porque a gente, de tudo que a gente estudou também, né? Já caminhando aqui, né? Para um fechamento, a gente viu como irmãos nossos chegou do lado de lá e se arrependeu de não ter aproveitado bem a encarnação. Falou, poxa, eu perdi tempo. Eu atrasei minha vida ao invés de adiantar. Né? E a gente tem todo esse conhecimento, né? Óbvio que a gente não pode se pegar tanto no pé, senão a gente não vive. Mas é muito importante a gente prestar atenção que em tudo que a gente faz, existe condição da gente pôr amor. Entendeu? É no bolo, é na roupa, é no trabalho, é no mercado, é no ônibus. Fazer com amor. No centro espírita principalmente, né? Fazer com amor, não é? Dar o nosso melhor, começar a exercitar, colocar nossa luz, nosso amor para fora,
Jesus não precisa, mas Ele quer isso de nós, né? Se Jesus quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele nos dá a oportunidade de trabalhar na seara dEle também, né? E são pequenos atos em pequenas coisas. Tem uma coisa que eu tenho falado ultimamente em algumas palestras aí, né? Que eu ouvi esses dias e eu tenho usado. E acho que eu já falei aqui na gente também. Ninguém tropeça em pedra grande, entendeu? A gente tropeça nas pequenininhas. Então não adianta a gente querer salvar o mundo agora. Se a gente salvar nossa vida, salvar nossa casinha, nosso cachorrinho, né? As pessoas que às vezes prestam algum serviço para a gente ser educado, a gente ser generoso, a gente tem que fazer a diferença boa. Ferramentas, né? A gente tem, Keiko. É isso que Jesus espera de nós. Ser luz do mundo e sal da terra. O sal é para dar gosto, o cristão é para fazer a diferença boa. A gente precisa fazer a diferença boa aqui no planeta. A nossa presença tem que ser notada não porque a gente é importante, porque a gente é bonito, porque a gente tem dinheiro. A nossa presença tem que ser notada pelo brilho de Jesus que a gente tem na gente. Vão perguntar para a gente: o que você tem que ser diferente? Eu tenho Jesus na minha vida, Ele é meu guia, Ele é meu mestre, eu sigo Jesus, só isso. Que é tudo, né? Que é tudo, mas é algo simples de entender e difícil de fazer. Né? Mas o nosso rosto muda. Não tem a prece de Cáritas que fala para refletir em nós a imagem de Deus? É isso, né? Aí quem vê o Leandro falando: nossa, ele está evoluído, né? Não, eu estou falando o que eu acho ideal, o que a gente tem aprendido, né? A gente está buscando, não é? E eu acho lindo, maravilhoso o dia que a gente atingir isso aí, não é? E é por isso que a gente tá estudando. Amados, só tem mais duas coisinhas aqui, né? Sobre esses itens aí, os itens mais importantes aí. Esquecimento do passado, não é? O não lembrar das vidas passadas é uma concessão divina para que a expiação seja mais meritória e para não constranger os relacionamentos atuais. É o que a gente já sabe, não é? O esquecimento é uma bênção, não é? E para quem quer saber o que foi em vida passada, a única coisa que eu sempre falo é: a gente só melhora, não é? Então hoje é a nossa melhor versão. Tudo que a gente foi daqui para trás é pior. Você quer saber? Eu não quero. Com certeza a gente fez muita besteira. Eu não quero saber, não. Eu acho muito melhor daqui para frente. Acho que Deus realmente é muito inteligente e é por isso que Ele faz a gente esquecer. Entendeu? Porque o pessoal quer saber, né? Vamos falar a verdade, a gente já falou várias vezes, mas vamos falar, quer saber porque quer saber se foi um príncipe, se foi um rei, se foi alguém importante, se foi, né, Joana d'Arc, né? Não fomos, gente, não fomos, que senão nós nem tava aqui. Né? E aí a finalidade educativa do sofrimento, não é? A dor não é um castigo cego, mas um instrumento de depuração e aprendizado para a alma. De novo, ninguém vai idolatrar a dor, mas a gente não precisa endemonizar ou demonizar. Não precisamos demonizar, não precisamos, né, demonizar a dor. Até mesmo porque ela é nossa professora. É nossa professora, não é? É a história do remédio ruim. É a história do remédio ruim, né? Então, concluindo, irmãos, e já fechando aí, a justiça divina, né? À luz das expiações terrestres. A análise desses casos, né? Desse 8º capítulo, né?
permite a gente extrair uma conclusão profunda e coerente sobre a visão espírita da justiça, do sofrimento e do destino humano. Longe de serem castigos aleatórios de um Deus irado, as expiações terrestres são reveladas como instrumentos de aprendizado e reequilíbrio, regidos por uma lei divina infalível e misericordiosa. A conclusão central é que existe uma lógica moral implacável por trás das aparências. Então, às vezes a gente está vivendo assim meio soltão, né? Mas existe uma lógica acontecendo por trás de tudo. Existe uma grande lógica, uma grande sabedoria, uma grande bondade, uma grande justiça por trás de tudo o que está acontecendo, não é? E ela é implacável. O que significa? É para todo mundo, não é? Implacável é para todo mundo e não dá para fugir, não é? Implacável, né? O menino deformado, o mendigo desprezado, o homem enterrado vivo, eles não são vítima de um acaso cruel. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente fala, puxa, foi um acaso, não é? Nossa, não, gente. Não tem acaso. Não tem acaso. Em nada tem acaso. Porque se tiver algo para acontecer com a gente que não era para acontecer, vai vir um anjo e vai salvar nós. Entendeu? Se foi permitido, é porque tinha um motivo, e tinha motivo para acontecer, né? E vai ser positivo. O aprendizado vai ser positivo, não é? Então não é um acaso cruel, né? Mas espíritos em processo de reparação. Eles exemplificam o princípio de que colhemos aquilo que semeamos, não em uma única vida, mas ao longo de um ciclo contínuo de existências, não é? No entanto, a justiça divina não se resume à expiação, ela é também redenção através da ação. Acho que é um pouco o que a Marcela falou, não é? A gente não fica só pagando, a gente não fica só sofrendo, a gente não fica só reparando, só expiando, só sendo provado, né? A gente tem momentos de redenção através da ação com amor, não é? É isso, amados. Bom, só ler o finalzinho aqui, ó. Em síntese, a doutrina das expiações terrestres oferece uma resposta profunda e consoladora ao problema do sofrimento inocente. Que a gente sabe que não existe sofrimento inocente. Nenhum inocente sofre. Na Terra, às vezes acontece, mas lá no astral eles sabem por quê. Já viu as histórias de irmãos aí que foi condenado, ficou 20 anos preso, depois prova que o cara era inocente? Aqui é uma injustiça. Lá tem um porquê. Lá tem um porquê. Viu? E viu? Então, isso é libertador também. Porque senão a gente fica com raiva. Claro que está errado, mas aí a gente fica com raiva do Estado, fica com raiva de não sei o quê. Mas tem um porquê. Tem um porquê também. Tem um porquê. Não está nessa vida o porquê. Ele era inocente agora. Né? E aí, de novo, resignação, aceitação, fé de que sempre está certo. Né? Ela ensina que não há vítimas nem algozes definitivos, apenas espíritos em diferentes estágios de aprendizado. Compreender essa dinâmica é a chave para enfrentar as adversidades com coragem, resignação, né? E a certeza de que toda dor tem um propósito e um fim, uma finalidade. E um fim também, um dia acaba, né? Conduzindo-nos passo a passo rumo à perfeição espiritual. No fim, o resumo é esse: a gente está sendo conduzido, não é, para a nossa evolução espiritual. Quanto mais compreensão a gente tiver dessas coisas, menos a gente vai se revoltar e conseguir aceitar as coisas com mais resignação, né? Mais resignação e mais sabedoria. Alguém quer fazer algum comentáriozinho de 1 ou 2 minutos? Se não, a gente faz a prece e aí depois eu quero falar só uns 2 minutinhos que eu acho que não cabe falar durante a aula.
Alguém quer falar? Eu assim, esse livro, esse estudo todo nesse período, né, que muitas vezes a gente fala assim, céu ou inferno. Quem não vai aos estudos, tal, que assim, existe um céu e existe um inferno. Quando eu for embora, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Só que o céu e o inferno é aqui, é dentro da gente, né? É dentro da gente, dia a dia que a gente constrói, que a gente quer para amanhã, independente do que aconteceu no passado, em outras vidas, né? A oportunidade da gente... Se a gente estiver em paz, a gente está em paz até no inferno. E se a gente estiver mal, a gente está mal até no céu, até no paraíso. Não é? Beleza? Quem gostaria de fazer a prece final? Um de cada vez, como sempre. Rô, vai, Rô, por favor. Jesus, te agradecemos por esse encontro, agradecemos toda a equipe que esteve conosco durante todo esse estudo, agradecemos o Leandro que esteve conosco, nos ensinando essa doutrina, Senhor, tão maravilhosa. Por isso, Senhor, pedimos que continuemos com força, coragem, sabedoria e essa união, Senhor, união de estudo, de entendimento, para nos melhorarmos e para conseguir chegar no nosso caminho com coisas boas, positivas, que possamos trabalhar isso dentro de nós para que tenhamos também, Senhor, um exemplo bom, uma vida favorável do bem, Senhor. Por isso pedimos que estejam sempre conosco, nos dando a força necessária. Fortaleça sempre todos os trabalhadores, Senhor, dessa casa. Fortaleça essa casa maravilhosa que nos acolhe. Fortaleça os nossos estudos, os nossos evangelhos e as nossas tarefas, Senhor. Gratidão. Gratidão, Pai. Gratidão, Mãe. Gratidão a todos esses que estão sempre conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.